Todos, amém? Eu queria ler apenas um versículo para darmos início, está lá em Provérbios 16, versículo 9. Diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Às vezes nós podemos até fazer planos, mas a velocidade que isso vai acontecer é o Senhor quem vai conduzir, mais rápido, mais devagar. Então, às vezes, no nosso coração criamos os planos, fazer isso, aquilo, mas o Senhor é quem vai dar a velocidade disso. Não adianta a gente achar que é conforme queremos, isso não acontece, amém? Fechem seus olhos, curvem as cabeças. Jesus querido, queremos te agradecer, ó Pai, por podermos estarmos aqui nessa manhã, para ouvir um pouquinho mais da Tua Palavra. Obrigado pela noite que o Senhor deu a cada um, pela vida de podermos estar aqui, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pedimos a Tua misericórdia sobre cada um que aqui veio, para buscar, para ouvir e aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoa quem vai estar ministrando louvor, para que as músicas aqui cantadas possam ouvir ao Senhor de encontro ao nosso coração e juntamente podemos louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque só Tu é digno de todo louvor. Te agradecemos e Te louvamos em Teu nome. Amém. Amém. Rodolfo. Bom dia, meus irmãos, tudo na paz, amém? Eu peço para quem puder estar de pé, para a gente estar louvando ao nosso Deus. Hoje temos motivos, para agradecer ao nosso Deus. Acordamos e respiramos e podemos vir até aqui, amém? Temos muitos motivos. Então, o primeiro hino que a gente vai cantar é Ouça e Tome Posse, Nosso Deus tem várias palavras para os nossos corações, só basta a gente tomar posse e a gente crer, amém? Vamos louvar o nosso Deus então. Vocês me ajudem porque a voz de manhã é meio difícil para sair, né? Vamos cantar todos juntos. Assim diz o Senhor. Ouça e tome posse. Se tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, romperei rios no deserto, romperei fontes no meio dos vales, e a terra seca se transformará em mananciais de águas vivas. Passarás firme pelas águas, passarás
poderão te destruir, nem mesmo o fogo te afligir. Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com seu poder, e o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Amém. Glorificamos. Deus fará. Deus fará tudo por você, moverá céus e terra com seu poder, e o impossível vai acontecer. Vitória e honra Ele trará sobre você. Sobre nós o Senhor trará, amém? Sobre você. Sobre você. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, glorificar o nome do Senhor. Te exaltamos, Pai. Todos nós temos um desafio pela frente, amém? E eu vejo que é incomum a todos nós o desafio de deixar a nossa carne, a nós mesmos, e estarmos com Cristo, né? Pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, amém? Essa música fala disso. Nós deixamos o passado e seguir em frente, avançando, e todos nós, eu acredito que temos um grande desafio, que é esse, amém? Vamos cantar essa música então, que fala que estamos subindo para um lugar mais alto. Com palmas. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou
começamos não vamos mais voltar atrás, só vamos em frente. Aleluia, glórias ao teu nome, Pai. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, glória ao teu nome, Pai. Te exaltamos, te agradecemos, Pai, por essa manhã de louvores, engrandecendo o teu nome, Pai. Queremos dizer, ó meu Pai, que estamos aqui para aprender da tua palavra, aprender de ti, ó meu Pai, para avançar e não voltar atrás, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, te louvamos, Pai. Queremos aplaudir o teu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Queremos agradecer a todos que estão nos visitando aqui e veio pela primeira vez. Seja bem-vindo. Agradecemos a você que veio compartilhar conosco desse momento maravilhoso, encontro de homens, que a gente possa ouvir um pouquinho sobre um diferencial na vida das pessoas. Queria convidar para vir aqui o Nelson Guerra. Ele hoje vai estar ministrando o tema Luta pela Vida. Amém? Pedir para você que feche novamente os seus olhos, fazer mais um momento de oração. Tira o cinto. Jesus querido, queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Pedimos agora que use a vida do Nelson para poder estar falando conosco e que aquilo, lição de vida passado por ele, que possa ser transmitido a nós e venhamos aprender um pouquinho mais de estar na sua presença, de ouvir a tua voz. Te louvamos, agradecemos o teu santo nome. Amém. Bom dia, gente. Como todos já sabem, sou o Nelson Guerra, o Nelsinho, mais conhecido. E estou aqui hoje para contar um pouco da minha história de vida. Estou também aqui para falar um pouco sobre sonhos, sobre milagres, sobre fé e também sobre os planos de Deus. Eu vou fazer uma coisa feia aqui que a gente não deve fazer e algumas coisas eu anotei no celular. Então, de vez em quando eu vou estar falando com vocês e olhando no celular. Não faço isso em casa, é feio, mas eu vou precisar, para não me perder, porque eu costumo falar muito. Então, para não me perder, eu vou estar seguindo o texto que eu programei para falar aqui pelo celular. Eu vou acessar aqui, só um instante.
que eu quero dizer para vocês hoje é que Deus se preocupa muito com a nossa vida. Ele se preocupa muito com o que a gente vive. E Ele tem planos para a nossa vida. Eu vou contar para vocês um pouquinho de quem sou eu. Que eu sou um bom homem, amante da boa música, apaixonado pela vida e pela minha princesa Valéria, que está me assistindo. E eu sou sempre assim, um seguidor dos ensinamentos de Jesus. E também sou web designer, sou programador web, sou autodidata, mas desempenho essa função. Consigo fazer bem o meu trabalho e, graças a Deus, Deus me deu a condição de ter sabedoria para poder desenvolver e fazer isso. E eu tenho desempenhado, graças a Deus, bem. O que depõe a meu favor é o site da Rádio Nova Vida, que eu desenvolvi e tenho recebido bastante elogios pelo trabalho desenvolvido. Então eu tenho seguido nesse caminho. E procuro seguir as palavras de Jesus, procuro seguir os ensinamentos dele. E hoje eu quero falar um pouco disso para vocês. E vou estar contando um pouco da minha vida. Porque na minha vida existem muitos sonhos que eu tenho buscado. E estou agradecido a Deus por ter a vida. Porque eu posso ser cadeirante, eu posso ser dependente, posso precisar de diversos apoios e de uma logística muito grande. Para que eu pudesse estar aqui hoje, vocês nem imaginam a logística que é. Eu preciso de apoio, preciso de várias pessoas para me atender, para me ajudar a vestir e tudo mais. Mas graças a Deus eu estou aqui. E tem um versículo, eu até programei, pode passar aí, Zé, o slide, que esse versículo ele fala muito comigo. Porque Deus mostra para a gente que a gente deve confiar na palavra, a gente deve confiar nos planos que Ele tem para a nossa vida. E muitos sonhos estão esperando para serem realizados. Deus tem todo o interesse em realizar os nossos sonhos. Pode passar o próximo slide, Zé. Porque a Bíblia diz, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa palavra está em Jeremias 29:11. Então, com isso a gente vê que Deus se preocupa com a nossa vida. Não importa qual é a dificuldade que a gente viva, qual é o nosso dia a dia, Deus tem sempre preparado para a gente momentos para que Ele nos dê vitória. Porque é plano de Deus que a gente vença. E Deus tem sempre preparado para a gente momentos onde a gente vai ter vitória. Não importa a luta que a gente viva, não importa se é impossível aos nossos olhos. Para Deus não tem impossível. E Ele tem um plano em todos os momentos. E eu aprendi isso na minha vida. Pode passar o próximo. Que a minha vida tem sido uma luta. Por isso que eu decidi hoje chamar o tema de luta pela vida. Porque é o que eu tenho vivido. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou portador de atrofia muscular espinal. É uma doença que acaba com a musculatura. O nosso músculo não tem uma proteína, que na medicina é conhecida como pectina, e uma outra chamada miosina, que são responsáveis por manter a consistência do nosso músculo. É responsável porque a gente tem a força. E no meu organismo, eu não consigo produzir essa proteína satisfatoriamente para que eu consiga ter força, para que eu consiga ficar em pé, para que eu consiga me movimentar.
Então, essa é uma doença que me faz ter dificuldades. Ela enfraquece os músculos e os tendões. E eu tive um diagnóstico um pouco difícil. Com 6 anos, o médico conhecido, a família toda é conhecida, é uma família de médicos, Dr. Sérgio Machado. Depois de 1 ano e meio de pesquisas, de exames, de junta médica, que na época era o INAMPS, e o INAMPS era muito, muito bom assim, para atender a população. Tinha junta médica, tinha hospitais, na época o Hospital de Clínicas era um hospital muito renomado e era uma referência. E eu participei de uma junta médica onde estavam vários médicos professores que tentavam descobrir o que é que eu tinha, porque eles não sabiam direito ainda o que é que eu tinha. E depois de 1 ano e meio, esse médico me chamou e falou assim, olha, não adianta você ficar atrás procurando médico, procurando cura, procurando remédio, porque a gente não sabe nada. A gente se juntou aqui em vários médicos para tentar dar um diagnóstico do que você tem. E a gente não encontrou um diagnóstico correto. Eu estou dizendo para você que você tem uma atrofia ou uma distrofia, mas a gente não sabe direito. Então, a medicina não vai saber dizer para você, pelo menos agora, o que é que você tem, ou um remédio para que você possa tomar, ou uma terapia para que você possa melhorar. Você vai ser motivo sempre de estudo. Sempre vão querer tirar sangue, sempre vão querer fazer exame, sempre vão querer te cortar. Isso não é legal, isso não é bom. Então eu aconselho você a ser criança. Você tem 6 anos, vai jogar bola, vai soltar pipa, vai estudar, vai viver a tua vida. Porque o que a gente sabe, o que eu posso dizer para você com certeza, é que essa doença vai te levar até os 18, talvez 20, 21 anos, se você tiver sorte. Então, não fique perdendo tempo com a gente, não fique perdendo tempo com o médico, com exame, com remédio, vai viver. E minha mãe não gostou muito daquela história, né? O médico dizia aquilo para o piazinho de 6 anos, mas ele disse, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele era um médico estudado, ele era um médico renovado. E eu escutei aquilo e como criança eu pensei, poxa, mas se Deus permitiu que eu viesse aqui para esse mundo, é porque isso, né? E graças a Deus a gente sempre foi uma família que conhecia o Evangelho e esse assunto foi meio que deixado assim um pouco de lado. A questão da medicina, a questão de procurar um tratamento. E minha avó sempre fazia culto doméstico e ela sempre falava para mim, olha, Deus tem um plano. Deus tem um plano na tua vida, Ele vai fazer com que você tenha condições de viver. Os médicos não têm algo que seja concreto para você, mas Deus tem. E ela sempre me dizia assim, olha, não se preocupa com nada, Deus está no controle. E ela me ensinou que a gente precisa ser um vencedor. E eu me considero um vencedor, porque a doença que me tirou alguns movimentos e me prende nessa cadeira de roda, ela não me tirou o sorriso dos lábios, a alegria de viver, lutar pela vida e ser feliz. E então, sem medo do futuro, com esperança naquilo que está preparado para mim, eu sigo em frente. Porque eu creio que Deus tem esse plano na minha vida. Eu creio que Deus tem um plano em todas as coisas. E essa dificuldade que eu tenho, Deus pode transformar para que seja algo positivo. E eu sei que os planos dele vão me alcançar. Porque eu creio que na minha vida, Deus pode fazer muito mais além do que eu posso pensar ou do que qualquer um de nós aqui pode pensar. Ele pode fazer infinitamente mais. E eu sou uma pessoa assim que sabe, que erra, que acerta, que ri, que chora também. Alguém que brinca, alguém que sente, alguém que também precisa de carinho. Alguém que aprende, porque ninguém também faz o seu caminho sozinho.
A gente precisa aprender. E eu aprendi com a minha avó, que a gente sempre conversava, e eu gostava muito de conversar com ela, porque ela é uma pessoa muito sábia, não estudou muito, casou nova, mas ela era muito inteligente, muito sábia. E ela me dizia assim, olha, não existe nada errado com a gente. A gente foi feito para dar certo. Então, Deus nos fez para dar certo. E ela, sempre que podia, sempre que tinha culto doméstico, ela me lembrava desse versículo. E ela lia para mim esse versículo. E é um versículo que eu vou ler aqui para vocês agora, e que me deixa muito feliz. E me marcou muito. É um legado que a minha avó me deixou. Eu tenho esse versículo como algo que, para mim, é imprescindível assim, na minha vida. Esse versículo diz assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e inconfundíveis e inabaláveis que você não conhece. Esse versículo está em Jeremias 33:3. Esse texto que eu li para você está na versão internacional, na nova versão internacional. E esse versículo me marcou muito, porque ele nos mostra que Deus quer que a gente clame a Ele. Deus quer que a gente busque a Ele, que a gente invoque o nome dEle. E Ele tem um plano de nos abençoar, e Ele quer nos abençoar. Ele quer que a gente busque a Ele. Ele espera que a gente clame a Ele, porque Ele quer responder. Deus quer nos responder e quer nos abençoar e nos mostrar coisas que a gente não sabe. Nos colocar diante de caminhos que a gente nem imagina. E isso tem sido a minha vida tem sido isso. Porque não me importa a deficiência física que me impede de fazer algumas coisas, como vir na igreja com mais frequência, ser mais ativos e até estar com os amigos. Procuro a cada dia ser mais eficiente, estudando, inventando alguma coisa para fazer, ocupando a minha mente e fazendo algo de bom. Isso é muito importante. A gente precisa produzir alguma coisa. A gente precisa fazer algo bom. E graças a Deus, Deus me deu intelecto e capacidade suficiente para que eu possa fazer algo bom, para que eu possa produzir algo bom. Acredito que a gente tem um potencial muito grande. Deus nos capacitou com esse potencial para que a gente vá em frente, para que a gente lute, para que a gente vença. Deus tem preparado estratégias incríveis para a nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele é um general, Ele é um Senhor dos exércitos. E Deus tem sempre a melhor estratégia. Para a gente vencer uma guerra, não adianta a gente ter um exército, não adianta a gente ter uma força aérea, uma marinha boa, se a gente não tiver uma estratégia, se a gente não tiver um caminho para seguir. E Deus tem essa estratégia para que a gente possa vencer na vida, para que a gente possa seguir em frente. Isso é o que tem norteado a minha vida. E Deus sempre tem colocado no meu caminho coisas para que eu possa confiar. E Ele tem me mostrado que eu posso confiar nele. Então eu confio. Confio naquilo que Ele tem preparado para mim, que Ele pode me ajudar e que eu posso seguir em frente. Posso seguir o meu caminho e viver em paz, com alegria e amor. Porque eu pergunto para vocês, o que adianta a gente viver se a gente não tiver amor? Deus é amor e a gente precisa ter amor. Não adianta eu ficar revoltado, eu ficar indignado. Poxa, por que Deus me deu essa condição? Por que Deus me deu essa dificuldade toda para eu viver, para eu lutar? Porque é uma luta. A gente, graças a Deus, eu consigo viver isso numa boa, consigo superar cada dia, mas é uma luta. Mas é uma luta que a gente tem que viver com amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele produz a esperança. E a esperança produz a fé.
Então a gente tem que estar ligado em Deus e nessa confiança para que a gente tenha esperança. Porque só através da esperança a gente vai chegar ao plano de Deus. Se a gente não tiver esperança, não tiver fé, a gente não pode contar com a bênção de Deus, a gente não pode nem se aproximar de Deus. Então eu sigo o meu caminho, porque eu aprendi que a gente precisa confiar em Deus, precisa ter amor, precisa buscar viver e fazer cada vez mais com que a vida da gente seja bênção. E esse é o meu objetivo de vida. Eu tenho a intenção de ser bênção na vida das pessoas, de poder sempre animar e sempre falar alguma coisa que seja positiva, que seja vinda de Deus. Porque eu tenho contato com diversas pessoas e sempre sou chamado para dar uma palavra que seja positiva, dar uma palavra que seja de ânimo, de incentivo, porque Deus tem me dado essa condição de poder, de alguma forma, usar o problema que eu vivo para que seja bênção para outras pessoas. E todas as manhãs precisamos lembrar de dizer obrigado, porque a gente precisa agradecer e dizer obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, mais um dia, uma chance para a gente aprender a amar o Senhor como o Senhor nos amou. Os nossos dias serão bem melhores quando a gente aprende a dizer obrigado. Então, eu agradeço a cada um de vocês hoje que está aqui, podendo ouvir o que eu tenho para dizer. E agora permita que eu, de alguma forma, possa ser bênção nessa manhã. Porque esse é o desenho da minha pessoa. Agora você já conhece um pouco o Nelsinho Guerra, esse que está aqui falando com vocês e procura ser cada dia uma bênção, procura a bênção de Deus para que eu possa continuar vivendo. E eu quero dizer para vocês que essa é a luta pela vida, a luta que a gente tem vivido. Pode passar o próximo slide. E eu quero dizer para vocês que milagres acontecem todos os dias. Porque cada dia é um milagre. Você é motivado? Quem aqui acorda motivado? Vocês acordam motivados, que bom. Vocês não acordam de um humor perguntando assim, por que eu acordei hoje? Por que me acordaram? Pô, queria dormir mais. A gente acorda porque Deus nos despertou. Porque a gente tem a chance de viver mais um dia. E os milagres, eles nos perseguem. Por exemplo, você acordou de manhã e lavou o rosto. Você foi até o banheiro, conseguiu abrir a torneira, conseguiu lavar o rosto. Você fez a barba de manhã, conseguiu fazer a barba de manhã. Tinha tudo que é necessário para fazer a barba. Você penteou o cabelo de manhã. E tudo isso você fez sozinho. Vocês conseguiram fazer sozinho. Tem gente que não consegue fazer isso sozinho. Deixa eu entrar um pouquinho na intimidade aqui de vocês. Vocês de manhã fizeram xixi. Não molhou a calça. Não pingou no sapato. Isso é um milagre. Tem gente que não consegue fazer isso sozinho. Eu mesmo, o dia que eu não molho a calça, eu fico muito feliz. Agradeço a Deus, porque é um milagre. Então a gente tem que ser grato a Deus por tudo que a gente tem. Porque tudo que a gente vive e tudo que Deus nos dá condições de viver é um milagre. E pode passar o próximo slide. Então, a gente precisa ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E agradeça a Deus por tudo que você tem. Se aquele médico que me deu o diagnóstico
quando eu tinha 6 anos, se ele tivesse certo, hoje eu não estaria aqui. Já estou com mais de 40 anos. E para aquele médico eu teria vivido até os 20 anos. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui, por estar vivendo, por estar feliz, por estar podendo ser bênção na vida das pessoas, podendo ser bênção na vida da minha família, podendo falar do amor de Deus e viver o amor de Deus, e sentir o amor de Deus no coração, e sentir o que Deus tem preparado para mim. Estar aqui hoje é uma bênção de Deus, porque conversando com o pastor André, eu contei para ele que eu tenho um desejo, que eu tenho um sonho de ser palestrante, de poder falar para as pessoas do que eu vivo, sabe? Poder transmitir para as pessoas essa alegria de viver que Deus me dá, sabe? Essa alegria de poder ter a bênção de Deus e de poder viver essa bênção, de poder viver essa alegria, viver com amor, sabe? Ver as coisas com outros olhos, porque a gente precisa ver as coisas com os olhos da fé. Porque a dificuldade que a gente passa aqui é momentânea. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Então a gente precisa ser agradecido a Deus. E eu agradeço muito a Deus e fico imaginando, e até peço a vocês que tire 2 minutos para fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está agora em um cemitério. Já pensou? Já esteve no cemitério? Imagina que você está no cemitério agora. Alguém lá no fundo deve estar pensando assim, nossa, que ideia fúnebre, né? Que coisa, mas a gente vai chegar um dia. E a gente precisa pensar nisso. Porque um dia vai chegar. Um dia a gente vai estar lá. Mas pensa que você está nesse cemitério e esse é o lugar onde enterram quem? Quem eles enterram nesse lugar, no cemitério? Os mortos. Muito bem. Mas esse não é um lugar apenas onde eles enterram os corpos já sem vida. Esse lugar é onde enterram os sonhos também. Muitos sonhos são enterrados no cemitério. Ali estão pessoas que tiveram muitos sonhos. E às vezes, essas pessoas nem conseguiram tirar esses sonhos do papel. São pessoas que passaram por essa vida, às vezes viveram muito, e às vezes viveram pouco, às vezes passaram aqui pela vida rapidamente e a morte deu um jeito de parar a trajetória deles aqui nesse mundo. Ali, naquelas lápides no cemitério, estão representados sonhos que nunca foram concretizados, projetos que nunca saíram do papel. Ali estão enterrados pais que nunca tiveram a chance de abraçar os seus filhos, ou até mesmo tiveram a oportunidade, mas que não fizeram. Ali naquele lugar estão enterrados pessoas de todas as classes sociais, porque a morte ela é democrática, ela alcança pobres e ricos, bons e maus, adultos e crianças. A morte não respeita ninguém. Ela passa por posição social, por política, ela chega para todos. Todos nós aqui vamos ter que viver esse momento. E por isso a gente precisa continuar a nossa luta pela vida. Pode passar o próximo slide? E a gente precisa acreditar que
Deus tem um plano para que a gente possa continuar a nossa luta pela vida. Ele tem uma estratégia. E a minha pergunta para vocês aqui hoje é: o que você tem feito enquanto você está vivo? Como você tem vivido a tua vida? Pois acredito que se você está aqui, está me vendo, é porque você está vivo. Você está vivo? Está todo mundo vivo aqui? Graças a Deus. E essa é a condição que Deus tem nos dado. Porque se você está me vendo, você abriu os olhos hoje, isso significa que Deus ainda te deu a oportunidade de estar mais um dia vivo. E sobre essa terra, você pode ter muitas oportunidades. E estar vivo sobre essa terra é um milagre. É algo que Deus nos dá a condição de viver um milagre todo dia. De poder abrir os olhos, de poder, olhar para o céu, contemplar o que Deus criou e poder sentir o sol, poder, ver a natureza e ver tudo isso que Deus criou para que nós pudéssemos ter a condição de viver bem. Pode passar o próximo slide. E então a gente precisa continuar a nossa luta pela vida. E hoje aqui, nesse lugar, nós somos chamados para uma reflexão. O que nós temos feito com a vida que Deus nos deu? O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Você pode pensar, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar usando tóxico, podia estar votando no PT, mas eu estou aqui na igreja. Sou um cara legal, né? Eu conheço a Deus e tudo mais. Mas de que forma? De que forma você tem levado a tua vida? Como você tem administrado a vida que Deus te deu? De que forma? Dando um jeitinho brasileiro? Nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu como seu bem mais precioso, o sopro de vida? Olha, eu vou dar agora um conselho, talvez uma dica. Dizem que conselho, se é bom, a gente não dá, né? Então eu vou dar uma dica. E é uma dica assim para que você viva bem. Se eu tivesse um filho, eu daria esse conselho. Valorize a vida que Deus te deu. Cuide da tua saúde. Não fuja dos médicos. Se alimente bem. Não acredite nos fast food que a mídia te exibe. Fuja das soluções instantâneas que a indústria alimentícia tenta te vender. Se afaste daquilo que te causa estresse e pode fazer o teu coração parar. Escolha bem o que você fala, porque a sua vida, o que você vai fazer durante o dia, as palavras que você diz, elas têm poder. E elas podem acontecer ou para o bem ou para o mal. Tudo que você diz, tudo que você fala, vai acontecer, pode acontecer. Se você falar palavras boas, vão acontecer coisas boas. Mas se você disser palavras más, vão acontecer coisas más. Então, cuide do que você diz. Mas não cuide apenas do corpo físico. Cuide também da tua alma. Cuide do teu espírito.
Seja o melhor amigo que alguém pode ter. Seja o melhor pai que um filho pode ter. Seja o melhor marido que uma mulher pode ter. Você tem a possibilidade de, enquanto está vivo, realizar coisas maravilhosas. Porque Deus te deu toda a capacidade orgânica, física, mental e intelectual para que você faça a diferença nessa terra. Então, procure viver bem. Procure ser uma pessoa que tem motivação para viver. Tem amor no coração, tem sempre esperança e fé para acreditar no futuro, para acreditar na bênção de Deus, para continuar na tua luta, para continuar lutando pela vida. Porque Deus tem nos dado condições para que a gente viva bem, para que a gente deixe um legado de coisas boas. E eu quero dizer para você, realize os seus sonhos. Não fique apenas pensando, planejando. Corra desesperadamente atrás do teu sonho, porque a vida passa muito rápido. Aproveite enquanto você tem vida. E se alguém te magoou, se você está magoado com alguém, procure essa pessoa, peça perdão. Sabe, essa dica agora é para os jovens. Se você não tem esse costume, abrace seu pai, abrace sua mãe, valorize-os enquanto estão vivos, porque a vida passa muito rápido. Próximo slide. E a gente precisa continuar a nossa luta pela vida. E o que você tem feito para que a tua luta seja vitoriosa? Sabe, Deus colocou no meu coração para a tua vida hoje essa palavra. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ter essa esperança, precisa ter essa fé. E enquanto a gente está aqui, está vivendo, a gente precisa entregar o controle da nossa vida para Jesus. E colocar nele toda a nossa esperança. Colocar nele tudo o que a gente tem buscado, tudo o que a gente precisa. E ter convicção de que Ele pode fazer com que a gente viva bem. Ele pode nos dar nova vida, pode nos dar paz e satisfação. Que os teus dias sejam dias de realização, de felicidade. Quando os teus olhos se fecharem aqui nessa terra, que você possa ser lembrado como alguém que viveu plenamente, mas não apenas viveu. Você possa ser lembrado como uma pessoa que deu certo, porque Deus te fez para dar certo. Deus te fez para ser um milagre. Deus te fez para ser bênção. Não importa o que a gente vive, não importa o que a gente tem de dificuldade. Deus nos fez para que a gente seja bênção, para que a gente dê certo, para que a gente tenha condição de viver. E Ele nos deu todas as condições. E porque Deus te fez para que você seja feliz. Então, continuando, pode passar o próximo slide. Se você está vivo, tem muita coisa boa para acontecer.
realize os teus sonhos e receba essa dose de ânimo na tua vida hoje. Porque se você está vivo, significa que tem muita coisa boa para acontecer. Tem muita luta que você vai vencer. Tem muita vitória para acontecer na tua vida. Próximo slide. Que a palavra de Deus, ela diz: se você está vivo, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, estão reservadas para você, que ama a Deus. Você ama a Deus? Todos aqui amam a Deus? Amém. Então eu vou ler de novo esse versículo. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo está em 1 Coríntios 2:9. Então a gente tem que continuar a nossa luta pela vida. A gente precisa ter fé, confiar em Deus e continuar. Pode passar o próximo slide? Deus nos ama incondicionalmente e quer que nessa vida sejamos felizes. Então eu quero desejar para você felicidades para você, felicidades para a tua vida, para a tua casa, felicidades para a tua família, felicidade para os teus sonhos, nova vida para você, porque Deus tem nova vida para nós. E eu agradeço por estar aqui hoje, por estar podendo trazer um pouquinho dessa palavra para você, podendo falar um pouco do amor de Deus que eu tenho vivido e que Deus tem colocado no meu coração. E dizer para vocês que, apesar de estar numa cadeira de roda, eu me sinto vencedor. Eu me sinto abençoado por Deus. Eu me sinto realizado. Porque Deus realiza os meus sonhos. Eu tenho o sonho de casar, e com a graça de Deus vai acontecer em breve, porque eu já encontrei a minha princesa. E eu tenho o sonho também de ser palestrante. Tenho o sonho de fazer psicologia. E eu sei que Deus vai me dar esse sonho, vai me dar essa condição. E eu tenho fé que muito em breve eu vou conseguir realizar esses sonhos. Porque Deus é um Deus justo, é um Deus que nos abençoa, que nos capacita para que a gente esteja cada dia mais feliz. E se a gente busca Ele, se a gente entrega a nossa vida nas mãos dEle e deixa com que Ele cuide da nossa vida, a gente pode chegar ao trono da graça. Porque esse é o plano de Deus, que a gente chegue ao trono da graça de Deus. E Deus pode nos abençoar. Então eu agradeço por ter estado aqui, agradeço por vocês poderem estar aqui me ouvindo, e pela graça de Deus eu espero que eu possa ter sido bênção para vocês nessa manhã. E agora que você já me conhece um pouco, que você já conhece quem é o Nelsinho Guerra, os próximos slides vão mostrar os meus contatos. E você que ainda não tem pode anotar, pode estar entrando em contato comigo, pode estar trocando uma ideia, a gente pode estar conversando. E quem sabe você queira me visitar, queira conversar um pouco mais a respeito das coisas que Deus tem feito na minha vida. Amém? Então Deus abençoe vocês, e eu acredito que Deus tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Porque se a gente está vivo, muita coisa boa ainda vai acontecer. Amém? Deus abençoe.
Amém. Está aqui do lado. Som. Gostaram da palavra do Nelson? Nelsinho, um jeito mais carinhoso de chamá-lo. Amém? Nós não conhecemos o dia de amanhã, né? Ninguém sabe do dia de amanhã. Todos nós estamos aqui gozando de saúde, podemos nos locomover com liberdade, mas a gente não sabe o que nos espera a cada esquina do curso da nossa vida, né? Então, nós olhando para o Nelson e vendo como ele tem vencido cada dia na vida dele, isso serve para a gente, se um dia a gente passar por algum problema que venha limitar tudo aquilo que eu falei, nossa liberdade de movimento, de expressão, a gente venha lembrar da palavra dele, e não somente a palavra dele com vivência. A gente pode ver tudo aquilo que Deus tem abençoado e que Ele tem produzido na vida dele, né? E desistir jamais, porque Deus não desiste de nós. Então cabe a nós amar a vida como o Nelson demonstra, e ele é um exemplo vivo para nós. Vivo para nós. Amém. E isso nos fortalece. E ele aprendeu tudo isso. Ele fala com muito carinho da sua avó, né, Nelson? Minha avó. E a gente vê como as palavras são importantes para a gente. A palavra de Deus tem poder nas nossas vidas, amém? Foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. A palavra produz efeito na nossa vida. Ela interage, porque a palavra, quando ela é de Deus, ela interage com o mais íntimo do nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito. E é isso que tem feito o Nelson vencer dia a dia. Muitas vezes a gente fica esperando um tempo acontecer algo de maravilhoso na nossa vida para dar um testemunho. E o testemunho é diário, é aquilo que ele falou, cada dia é um milagre. Às vezes você está numa luta grande e você fica esperando só o dia que acontecer algo maravilhoso, você está perdendo tempo. Cada dia é uma vitória na nossa vida. É esses dias que estão construindo o nosso futuro de vitória, Amém. De milagre. E o Nelson fala também com muito carinho da princesa dele, né? Da Valéria. A Valéria. O cuidado de Deus na vida dele, amém, igreja? Amém. Como é importante a gente ter alguém para a gente compartilhar das coisas mais íntimas, dos sentimentos, né, mais profundos do nosso coração, e nada melhor do que uma mulher. E Deus tem preparado a Valéria, e obviamente nós não temos tempo suficiente para falar de toda a vida do Nelsinho, né? A gente vai ficar uns 3 dias aqui falando. Como ele conheceu a Valéria, como é que foi que ela chegou até Curitiba. Mas é tema um outro evento, né, Nelson? Outro evento. Quem tiver muito curioso, pode entrar lá no meu blog, bit.ly/luta pela vida. Pode conhecer lá toda a minha história, pode conhecer um pouco mais da minha história com a Valéria também e dos planos aí que a gente tem para o futuro. Amém. Então, eu, em nome aqui da Igreja Nova Vida, estou coordenando nesse momento esse encontro para os homens. Agradeço a presença de todos. Agradeço, sobretudo, Deus, que é o nosso Pai, por ter colocado no meu coração de chamar o Nelson para ter uma palavra para nós. E o Nelson falou que tem muitos sonhos. Alguns já realizados e outros por realizar. Falou do exemplo do cemitério. O cemitério é o lugar onde existe a maior riqueza do mundo.
Por quê? Muitas pessoas foram enterradas ali sem realizar os seus sonhos. Muitos pintores, muitos músicos, muitos professores, muitos profissionais da área de saúde, muitos pregadores foram enterrados ali sem realizar os seus sonhos. Tem uma riqueza enorme ali. Mas não é ali que Deus quer que essa riqueza esteja. Ele quer que isso seja colocado para fora de nós, se torne realidade, porque Deus nos dotou de talentos. A vida nada mais é do que talentos e tempo. O que a gente faz com os nossos talentos, o que a gente faz com o nosso tempo que Deus tem dado para nós. É isso que faz a vida. E o Nelson tem demonstrado isso para nós. Amém? Amém. Você tirou um tempinho no seu domingo para estar aqui conosco. E eu creio que se você realmente está dando uma grande importância para esse tempo, essas 2, 3 horas que estamos aqui passando juntos, isso vai produzir um efeito muito grande na sua vida, de hoje em diante. Amém? Amém. Então, muito obrigado, Nelson. Estou vendo aqui estampado no celular dele o rosto da Valéria. É uma inspiração para ele. Uma bênção na minha vida. E que Deus possa abençoá-la e logo vocês terem o cantinho de vocês. Amém, amém. Orem pelo Nelson. Ele se inscreveu aí para uma moradia, né? Da Coab, né? Coab. E Está a gente está aguardando, estamos pedindo a Deus que nos dê essa condição, para que a gente possa em breve estar juntos, estarmos casados. Amém. E realizando um sonho. Mais um sonho. Mais um sonho. Tem tantos ainda que Deus vai mais fazer na vida dele. E um milagre também. Amém. E enquanto ele falava, eu estava pensando, a gente tem muita pergunta para fazer para Deus, né? Quando chegar na presença dele, né? Um dia. Mas por que isso? Para que isso? E a gente olha assim para a vida do Nelson e de tantas outras pessoas. Ele falou que a vida a gente não vive sozinho, né? Não. A gente tem que compartilhar a vida e a gente vê pessoas saudáveis e outras nem tanto. Mas Deus nos fez assim, para vivermos em comunidade, em sociedade, porque Ele pensa em todos nós, apesar de termos uma identidade, sermos únicos, uns diferentes dos outros, e cada um com seu potencial, Deus nos pensa também como corpo. E aí nós temos que ajudar os outros. E nesse ajudar é evidenciado aí o amor de Deus por cada um de nós e uns pelos outros. Essa é a maneira que Deus faz com que o amor se manifeste na humanidade. É o meio pelo qual nós temos, é a maneira de nós expressarmos o amor. É nas dificuldades de uns com os outros, né? É aí que aparece a maravilha, o milagre, aquilo que o amor faz na vida de cada ser humano. Amém? Amém. Nós estamos aí quase encerrando, nós vamos servir aí o coffee break. Temos aí um café, um leite, um achocolatado, suco, alguns salgados, doce. O nosso desejo é que você também, além de sair daqui alimentado, ter alimentado o teu espírito, a tua alma, você possa sair também com o estômago forradinho, pronto para o almoço na sua casa. Amém? Eu quero chamar aqui o Ricardo. O Ricardo, ele faz parte da Unilerro. Unilerro é a Universidade Livre da Eficiência Humana, é isso, Ricardo? Eficiência humana. Deus nos fez todos úteis, não fez ninguém inútil, amém? O Nelson falou para nós, né?
que Deus nos fez, todos nós, com potencial, e esse potencial tem que ser exposto, trabalhado, aperfeiçoado, porque Deus já nos capacitou para tal. Amém. Está aí distribuindo o material. Enquanto o Ricardo vem aqui à frente, eu peço que alguém só dê um apoio para ele. Isso. E ele tem algo para nos falar. Ele me pediu aí uns 10 minutinhos, então eu peço mais um pouquinho da paciência de vocês. Opa, beleza. Maravilha, maravilha. Então tá, a palavra está franqueada ao Ricardo. Bom dia, senhores. Endosso tudo que o nosso amigo falou hoje pela manhã, né? Deus é um Pai muito bom com todos nós. Por que eu digo isso? Eu me converti aos 21 anos, e até meus 21 anos eu era ateu. Eu acreditava na ciência, na física e na química, no que eu podia tocar, mas não no que eu podia sentir. Depois que eu me converti, eu acompanhei muita gente com depressão, muitos amigos nossos com depressão. E vejo como Deus tem um caminho, Ele tem um destino para a gente, e isso a gente não pode fugir. O Nelson quer ser palestrante, e você vai ser. Amém. Amém. Porque eu faço isso há muitos anos. Amém. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, com 21 eu era gerente, e comecei como auxiliar, aos 21 eu era gerente. E sofri meu acidente no dia 17 de maio de 2006 e entrei no mundo da pessoa com deficiência. O Nelson já nasceu nele, né, Nelson? Aos 10 anos eu comecei a usar cadeira. Não, mas você nasceu com Assim, é genético. a genética, exatamente. Então, assim, depois que sofri o meu acidente, eu fiquei em coma, fiquei 3 dias em coma e acordei. E quando eu acordei do coma, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Estava o meu pai e a minha mãe juntos, eles são separados há muitos anos. E quando eu vi os dois juntos, quando eu acordei na UTI, que vi os dois juntos na minha frente, eu falei, estou no paraíso, eu morri. Isso não é verdade, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E por incrível que pareça, eles não se falavam há muitos anos, e depois disso eles se uniram. Então eu vejo nisso um milagre. Deus teve que me usar para que isso acontecesse. Hoje eles estão em harmonia, coisa que antes disso não existia. Os dois era briga 24 horas por dia. E o pessoal olhava para mim e falava, cara, e agora? O médico disse que você vai ficar na cadeira de roda. O que você vai fazer da tua vida? Eu falei, olha, gente, não sei, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Eu tinha um patrimônio bom, eu ganhava muito bem. A nossa empresa faturava 50 mil reais por mês, eu tinha 12 funcionários. Quando sofri o acidente, eu fiquei sem nada. Nada. Por quê? Porque a fisioterapia é cara, a hidroterapia é cara. A minha cirurgia para colocar os pinos na minha coluna custou 75 mil reais, só a cirurgia. Fora todo o tratamento depois. Então, o que a sociedade fala é que eu fui parar no fundo do poço. Mas no fundo do meu poço tinha uma mola. E tinha uma luz, Deus. Eu bati e voltei. Do nada, eu comecei a trabalhar, voltei ativo. Na minha terra era muito difícil, sou de Teresina, Piauí. Lá não tem acessibilidade alguma, e o que tem fomos a nossa associação que brigou para ter. Quando chegou aqui em Curitiba, eu conheci a Unileu. Eu falei, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu fosse encontrar uma organização que incluísse a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque isso na minha terra não existia. E do Brasil eu só não conheço Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O resto eu passei por todas as outras capitais. E serviço como essa organização faz, é muito difícil se encontrar. Não vou dizer que tem, porque tem, mas que é difícil, é. Então, assim, com o meu currículo, eu poderia estar em qualquer uma das multinacionais que nós temos convênio, que são mantenedores da nossa organização. Se eu jogar meu currículo aqui, ele roda 3 metros, porque eu comecei com 16 anos. E na minha época não tinha esse programa que eu entreguei para vocês aí do Jovem Aprendiz, onde a nossa organização capacita os jovens. Isso não existia. E
quando as multinacionais me ofereciam emprego, eu falava, não, não quero. Eu quero ficar aqui. Eu quero fazer isso aqui crescer. Por quê? Para quê? Para que pessoas como o Nelson, para que pessoas como eu, e pessoas que estão bem piores do que a gente, porque a gente ainda consegue estar aqui sentado, como o Nelson disse, o meu intelecto foi preservado. Amém. Graças a Deus. Porque eu conheço pessoas que a gente não sabe se elas veem, se elas ouvem, e nem se tem condição de falar, em estado vegetativo na cama. Isso é difícil. Muito mais difícil do que a nossa vida que consegue estar aqui junto de vocês. Mas por que eu estou puxando isso lá do meu acidente até hoje? Porque dentro dessa instituição, na primeira turma, eu fiz 10 cursos com eles. Inglês, espanhol, eles dão um curso gratuito de tudo para pessoa com deficiência. E eu fiz todos. Porque como o Nelson tem essa sede de conhecimento, eu também tenho. Eu amo estudar, eu amo conhecer. E na minha primeira turma, eram 20 pessoas. Das 20, 19 estavam em depressão. Quem era o único que não estava em depressão? Eu. Porque eu dizia, Deus vai me mostrar o caminho. Deus vai me levar para algum lugar. Eu tenho fé, eu acredito. Muito bem. Hoje eu já tenho 6 anos de Unileu. Nesses 6 anos eu percebi que não foi só aquela turma de pessoas que estavam em depressão. A grande maioria dos deficientes, não os que nascem, porque os que nascem já são guerreiros por natureza. Eles já nasceram naquela condição, então é como o Nelson disse, eu estou vivo. Estou vivo, isso é o que importa, então vamos lá. Na cadeira, em pé, sentado, deitado, não interessa. Só que o que sofre o acidente, como eu sofri, que não tem Deus, que não tem fé, é difícil. Esses são, que a maioria está em depressão. Diagnosticando isso, eu pensei, nossa, e como que está a escola dessas crianças? E eu fui nas escolas. Eu fui conhecer as escolas especiais. E eu detectei que ali há uma segregação. Qual é a segregação? Pego o Ricardo e o Nelson, coloca naquela sala ali e eles vão estudar. Mas e as outras crianças que não têm deficiência nenhuma? Porque muitos desses que eu conheci eram deficientes nasceram pessoa com deficiência. E aí era o que? Era o ceguinho, era o aleijadinho, era o cotoquinho, era aquelas brincadeiras de mau gosto que toda criança faz na escola. Só que aquilo lá atrás pode gerar um processo psicológico, psiquiátrico na frente, que é uma bomba. Com 16, 17, 18 anos, se o cara não teve um acompanhamento psicológico, se ele não tem fé, se a família dele não apoia, ele se mata. Ele se mata. E isso eu já vi acontecer. Qual é o intuito dessa escola que a gente está querendo, desse projeto escolar, que é o Mundo para Todo Mundo? Não a Unileu dos foldas que eu distribuí para vocês, ela trabalha o jovem de 14 aos 24 anos, inclui no mercado de trabalho, dá curso, capacita, e a pessoa com deficiência, seja ela qual for a idade. Mas o projeto dessa escola, e é por isso que eu estou aqui hoje, é para crianças de 0 a 5 anos. São crianças com e sem deficiência. Por quê? Essa semente que a gente vai plantar nessa escola, ela é de extrema importância para o futuro deles. Porque as outras criancinhas não estão vendo o Ricardo pequenininho, né? Não estão vendo o Nelson, pequenininho, na cadeira de roda, na muleta, na bengala. Eles não estão vendo eles. Por quê? Porque eles estão segregados numa escola, e não é isso que nós queremos. Então, se desde pequeno, tudo bem, vai existir a brincadeira? Vai. Mas com aquela equipe preparada para aquilo, a gente vai chegar para a criancinha e vai dizer, não é aleijadinho. Ele é um cidadão como você. Ele é uma pessoa como você. A diferença é que você anda, você ouve, você fala, você vê. E ele não. Ah, esse aqui é o ceguinho. Não.
ele não é o ceguinho. Ele tem nome, ele é o fulano. Ele é uma criança que nasceu cega, mas ele é igual a todos os outros e a todos nós. A única diferença é que uma das faculdades, um dos sentidos foi vetado, mas ele é humano, igual a todos. E se isso não for feito nessa época, que é a construção intelectual, aquela idadezinha de 0 a 5 anos ali, é o que vai mudar o indivíduo lá no fim, porque foi a forma, foi onde ele foi criado, foi onde ele conviveu com as pessoas. Vou deixar os contatos com o André, nosso pastor André, porque essa semente que a gente está plantando hoje, essa fundação que nós estamos criando hoje, ela pode se tornar o modelo de escola no futuro. É o que a medicina, ou é o que a educação moderna chama de educação inclusiva, que é isso, crianças com e sem deficiência, convivendo harmoniosamente, uns com os outros, para que no futuro eles não sejam segregados na nossa sociedade, para que no futuro eles não sejam guetizados em empresas. E eu digo, o processo de guetização é o mesmo processo que os judeus sofreram em Auschwitz. Ele existe até hoje dentro da nossa sociedade. O nosso amigo quer ser palestrante, pois eu vou te dar um tema para você pensar. Amém. Nessas empresas, eles pegam os deficientes, enfiam dentro do almoxerifado. Não, então vamos deixar os aleijadinhos ali, os ceguinhos, tudo ali dentro daquele negócio ali, e ninguém vai ver eles, e ali eles vão estar felizes trabalhando com o emprego deles. Isso não é inclusão. Isso não é trabalho. O trabalho é dignidade. O trabalho é você dar ao cidadão a capacidade de estar em igualdade ou em equidade com todos os outros. Porque se você me pega e me coloca na frente do computador, eu vou trabalhar igual vocês. E se eu ficar o dia inteiro sentado, porque quem mexe com computador em empresas, em organizações nacionais ou multinacionais, é o dia inteiro sentado. Então não tem diferença. A diferença é que a roda da minha cadeira é um pouquinho maior, né? Se for aquelas rodas de cadeira secretária, a rodinha é pequena, mas a diferença é só essa. O Nelson, com a tecnologia assistiva correta, vai dar a possibilidade dele trabalhar no computador e, quiçá, bem mais rápido do que muitas pessoas que mexem com isso todo dia. Então, senhores, eu vim passar esse projeto para vocês, eu vim trazer a nossa organização para vocês. Se vocês tiverem jovens de 14 a 24 anos, esse programa Menor Aprendiz é o que inclui no mercado de trabalho. E se vocês conhecerem pessoas com deficiência, eu conheci uma dessa turma há 6 anos atrás, que entrou como auxiliar de produção em uma multinacional, e hoje ela é executiva da multinacional. Ela começou como auxiliar. Durante o trabalho dela na multinacional, ela teve dinheiro para pagar a faculdade. Ela pagou a faculdade, se formou, e eles tiraram ela do auxiliar administrativo e colocaram dentro da administração. E ela fez uma pós. Então, veja, era uma pessoa cega, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, e que hoje trabalha, e que hoje tem uma casa, e que hoje tem uma família, e que hoje tem dignidade. E isso tudo veio da inclusão no mercado de trabalho. Não vou me delongar mais, acho que eu falei que ia falar só 10 minutos, né, pastor? Só que a gente termina se empolgando e vai em frente. Mas, senhores, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar passando os contatos da escolinha para quem quiser conhecer o projeto. E o mais importante, nada é feito sem dinheiro, nada. E se vocês puderem ajudar todas aquelas criancinhas que nascem hoje, o futuro delas pode ser moldado com esse tijolinho que a gente está colocando hoje, com essa pedra fundamental que a gente está criando. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e a família de vocês, e tenham um bom dia. Amém. Obrigado, Ricardo, pelas palavras. Está lançado aí o desafio para todos nós, essa pedra fundamental. Nós temos uma pedra que é sobre todas as pedras, né? A nossa rocha é Jesus, né? A gente lança tudo a partir dessa rocha.
e Jesus providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Existe uma cooperação, né? Uma cooperação, operar nosso junto com de Deus. Tem mais alguma coisa? O senhor só o material mesmo. Ok. Então, eu quero chamar o pastor Davi aqui. O pastor Davi vai dar mais uma palavrinha. Ele também está orando pelo alimento, pedindo a bênção de Deus. Pastor Davi é o nosso pastor sênior aqui da igreja. E ele que teve essa visão da gente ter um ministério voltado para os homens, voltado para as mulheres, para os casais, os jovens. E quem sabe aqui está nascendo um novo ministério, né? Com a ajuda de todos, nós podemos ter mais um ministério aqui sobre a eficiência humana apesar das nossas limitações. Pastor Davi. Graça e paz a todos, amém? Obrigado pela palavra. Nelson, obrigado pela palestra. Deixa eu ficar aqui do teu lado melhor. Você não... O que você falou para nós foi... Estamos vivendo um momento difícil, né? Estamos com um irmão hospitalizado. A gente está acompanhando, temos orado quadro por ele. complicado. E ouvir você fez bem para a gente. Eu sou privilegiado, eu batizei o Nelson, né? Amém. Amém. Ele, num lar cristão, tudo, mas ainda não tinha tido essa experiência e queria. Foi também uma logística, né? Foi uma logística. Mas nós conseguimos. Conseguimos uma clínica de físio que tinha uma estrutura que permitia chegar até a piscina ali. E aí, aonde faltou equipamento, os irmãos mais fortes ajudaram e foi muito bom. Uma mobilização. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, para a gente fazer essa oração final? Amém. Que Deus abençoe, viu, Nelson? Amém. Assim seja. Já programe ele para vir falar para os jovens aí, viu? Opa. Já vai trabalhando Deus abençoe. numa palestra aí para os jovens. Amém. Viu? Amém. Já fica aí na agenda e Amém. você voltar. Deus Porque abençoe. o Nelson, geralmente, ele vem para ficar ouvindo o culto, a mensagem, participar da ceia, né? E hoje foi maravilhoso. Sempre que a gente pode, a gente está aqui participando. Mas hoje foi maravilhoso. Hoje foi a vez dele falar, a gente ficar ouvindo. Foi muito bom. Não foi? Amém? Foi um prazer. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela vida desse teu filho, Sim, Pai. Já o conhecemos há algum tempo. Sim, meu Deus. As dificuldades de mobilidade não nos permitem estar mais junto, mas cada vez que estamos é sempre um prazer. Sim, sim. Eu sei que essa igreja também tem sido bênção na vida dele. Tem recebido, tem procurado ajudar em toda essa etapa da caminhada, naquilo que tem estado ao nosso alcance. Sim, meu Deus. E te agradecemos pela retribuição dele, pelo apoio, pelo carinho, pelo incentivo que ele continuamente expressa pela internet. Sim, Que bênção que é a internet na mão de uma pessoa abençoada. Tem sido uma ferramenta para abençoar aqueles que acompanham a Rádio Nova Vida, enfim, Amém, o trabalho todo, Pai. Amém. Nós te pedimos que o Senhor continue o sustentando, dando saúde a ele, Amém, Senhor. que ele possa continuar superando as dificuldades. Sim, meu Deus. Os seus sonhos, ó Deus, vai preparando, ó Pai, Sim, meu Pai. pessoas, momentos, para Sim, que Jesus. tudo possa ir acontecendo, ó Deus, Sim, Senhor. o melhor na vida dele. Sim, ó Com Pai. ele abençoa a família dele, a mãe, Sim, irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. sobrinho, enfim, todos os familiares. Cuida deles também, Sim, ó Pai. Jesus. E abençoa todos nós, cada vida que veio aqui, Sim, meu que Deus. cada um que está aqui nessa manhã saia daqui com esta motivação, Sim, Senhor. que o que nos impede não são as limitações, é a nossa mente, a nossa tomada de decisão. Sim, Senhor. Que cada um aqui, ó Deus, não seja limitado
pela falta de fé, pela falta de sonhos, pela falta de desejo de fazer alguma coisa, de ser feliz, de buscar viver a vida na plenitude que Deus tem para nós. Então, Pai querido, te agradecemos por cada um, abençoa cada vida aqui, cada lar representado, o alimento que foi preparado nesta manhã, pastor André que se empenhou em organizar esse encontro, abençoa a vida dele, da família dele também. Oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Amém. Então tem ali, né, pastor Graças a André? Deus. Temos ali um salgado, um doce. Não vai embora sem tomar um café com a gente, um suco, comer alguma coisa. Deus abençoe e muito obrigado. Amém.